você perde dinheiro e perde a oportunidade de atrair, conquistar e reter clientes na sua empresa todos os dias. E eu vou te explicar como isso pode ser facilmente observado por você. Porém, vou te explicar a distância que existe em observar, em ter isso como uma boa ideia do que eu vou te falar aqui e de colocar isso em prática. O que acontece? Ontem eu fui avaliar algumas empresas para identificar o cenário mercadológico e entender o motivo do qual várias empresas reclamam de que não estão faturando, de que não conseguem alcançar o potencial que poderiam. E eu identifiquei de forma muito simples, que é o que eu vou te falar aqui agora. Primeiro ponto, exposição de produto. Produtos expostos de forma inadequada. Ou seja, produtos embolados. O consumidor ele não tem uma visão clara do produto. Vendedor que não sabe o que está vendendo. Ou seja, o cliente entra na empresa, ele quer comprar alguma coisa, ele não sabe, ele não conhece a fundo o produto e pergunta, para que serve isso? O vendedor não sabe. E é vendedor de salão. Isso eu estou identificando um cenário de salão. Precificação de produto, o preço do produto, a exposição do preço do produto, também inadequado. A limpeza do ambiente, inadequada. A forma como o colaborador aborda o cliente, inadequada. Aliás, em um dos casos que eu identifiquei, o colaborador distratou o cliente. O cliente saiu da loja, tipo assim, nunca mais vai voltar e com certeza vai falar mal daquela loja para várias outras pessoas. Ele distratou o cliente. Outro ponto que eu vejo como um dos principais, né, gargalos dentro de uma empresa. Vendedores, loja vazia, dentro da região oceânica, na Avenida Central, que é um fluxo enorme de gente, e na avenida principal, que é a Francisco da Cruz Nunes, um autocentro, inclusive, na Francisco da Cruz Nunes, no momento em que os outros autocentros estavam lotados, esse autocentro estava vazio. Os vendedores estavam conversando e fumando. Ou seja, 3 vendedores parados, conversando, fumando, a loja, o salão da loja enorme, vazio praticamente, com 2 carros, podendo ter 5 carros ali no elevador, só tinham 2, ou seja, 3 elevadores vazios, e não existia nenhum tipo de ação efetiva, ou seja, nenhum tipo de ação ativa para atrair o cliente, para fazer um relacionamento com o cliente. Pois bem, tudo isso parece muito simples, né, de você, legal, uma boa ideia, vou passar a fazer isso, vou observar a exposição de produto da minha loja, vou dar um treinamento para os meus colaboradores. Preste atenção, ações isoladas não surtem efeitos duradouros. Todo esse cenário identificado e muito mais, fachada de loja, ou seja, loja de frente para uma avenida enorme, e você vê que não aproveita nada da fachada, ou seja, simplesmente polui a fachada da empresa com um monte de informação que quem está passando não consegue nem identificar o que está escrito. É complexo, mas ao mesmo tempo é simples de entender. Aonde que está o gargalo nisso? O gargalo disso está no identificar o que você precisa fazer e no fazer o que é necessário. Esse fazer o que é necessário exige um processo. Não é simplesmente colocar em prática. Eu visitei uma loja agropecuária e a dona da loja, no momento em que eu estava visitando a loja, as palavras dela foram as seguintes: esses colaboradores não valem nada. Eu passo tarefa para eles todos os dias, mas eles não fazem. Não adianta você passar tarefa. Não adianta você querer obrigar alguém a fazer alguma coisa da qual ela não está preparada para fazer. O que determina o sucesso de uma operação é o processo. E esse processo, ele envolve várias coisas. Ele envolve a avaliação. Essa avaliação, conforme eu sempre falo, a gente consegue avaliar até 250 pontos de contato do consumidor com o negócio. Eu cheguei no mínimo de 110 a 250 pontos de contato do consumidor com o negócio. Ou seja, esses detalhes que eu falei de vendedor que não atende bem, de vendedor que não tem habilidade na negociação, de vendedor que não conhece o produto que está vendendo, fachada, estacionamento, ambiente, qualidade do ambiente, exposição de produto, precificação de produto, tudo isso é um ponto de contato do consumidor com o negócio. Atendimento telefônico, atendimento de balcão, atendimento de salão, potencial de venda por telemarketing, potencial de vendas, enfim. Todos esses são os pontos de contato que nós conseguimos avaliar. Porém, se você me contratar para fazer essa avaliação e eu te entregar essa avaliação, o que vai acontecer? Você vai colocar isso em prática? Talvez. Eu acredito que não. É por isso que eu não acredito em consultoria isolada. Até meus colegas me desculpem, mas eles são
contrários a essa minha visão, porque eles acreditam que consultor é consultor, não é assessor. O consultor não tem que colocar nada em prática. Eu não acredito nisso. A minha qualificação profissional, que eu carrego de mais de 20 anos de mercado, eu tenho 25 anos que eu estou no mercado, e o que eu enxerguei ao longo da minha carreira, e fui me qualificando para isso, né, como publicitário, eu fazia publicidade, propaganda, e a empresa não tinha retorno porque pecava na gestão, pecava no atendimento. Né? Quando o cliente falava que não tinha retorno, a gente ia checar o que era que acontecia, por que o anúncio não dava retorno, e naquela época a gente falava de anúncio na Globo, outdoor, frontlight, anúncio de rádio, anúncio de jornal, em revistas de circulação nacional e etc. E nós identificávamos que o cliente não tinha retorno porque não atendia bem que o nosso cliente não tinha retorno porque não atendia adequadamente o consumidor. Então o que eu fiz? Falei, eu preciso ampliar o meu conhecimento, eu preciso fazer gestão. Então eu fiz uma graduação em gestão de marketing e fiz uma pós-graduação, um MBA em gestão de negócios. Porque depois de gestão de marketing, eu falei, eu preciso entender como fazer negócios para poder instruir o meu cliente. Então assim foi feito. E depois eu descobri um gargalo, que era o 5º P do marketing, que eu chamo, né? Que você tem produto, preço, praça, promoção, e o 5º P, pessoas, que é o mais difícil de você trabalhar dentro de uma empresa. Não é que seja difícil, né? Mas é mais complexo, porque você está lidando com pessoas. E quando você lidar com pessoas, você lida com personalidades diferentes. Ou seja, você tem uma personalidade empresarial, que é a personalidade da empresa. E você tem as personalidades que trabalham ali, que são as personalidades dos colaboradores. Se você não consegue converter cada personalidade individual em uma só personalidade para se tornar uma equipe e em um só objetivo, com uma só razão de estar ali, você perdeu. Por quê? Porque cada um vai começar a fazer as coisas do seu jeito. Ele faz o que você manda, ele cumpre a tarefa que você determina, só que do jeito dele. E isso não resolve. Porque a empresa perde a unidade visual, a empresa perde a identidade, a empresa perde essa unidade de equipe que transfere isso para o consumidor e para o cliente. Ou seja, quando o cliente entra na empresa, se ele é atendido por A, B ou C, ele vai ter que ser atendido do mesmo jeito, num padrão de atendimento da empresa, que é, na verdade, a personalidade do empresário. Então preste atenção. Onde eu quero chegar com isso? A distância entre você identificar um problema na sua empresa, que você fala, não, mas isso aí eu já vi, meus vendedores ali pararam e não consegue alcançar. O tanto que você está perdendo com isso é muito simples. Faz conta. Você pega o seu vendedor parado, você começa a só observa. Quantos minutos o seu vendedor fica parado, literalmente, dentro da empresa, sem fazer nada? Nada. Eu faço isso constantemente. Isso para mim assim, deixa até de ser um dever de casa. Isso para mim é uma coisa que já faz parte da minha rotina. É observar e fazer conta. Então, quer dizer, por observação, você já chega à conclusão de que aquele vendedor ali, 1 hora por dia, no mínimo, ele está parado. Ou seja, ele não tem utilidade nenhuma para a empresa. Por que isso? Porque você, como gestor, como o dono da empresa, como o CEO da empresa, não consegue fazer com que ele atue de forma adequada. Ah, então tá bom, agora eu já entendi. Então eu vou botar ele para fazer, para ligar para cliente, que é o objetivo. Vou botar ele para ligar para cliente. Só que se você botar ele para ligar para o cliente, né, você determinar que ele ligue para os clientes de forma errada, se você não tiver uma estratégia para isso, você vai se queimar. Porque ele vai ligar, ele não vai ter um treinamento, ele não vai estar motivado. E o que vai acontecer? Ele vai passar para o cliente algo que o cliente não está disposto a ouvir. Então, é o que eu digo, ações isoladas não surtem efeitos duradouros. Não adianta você tentar colocar uma ação em prática dentro da sua empresa isolada de um contexto. O que a sua empresa precisa é um processo de gestão. Dentro desse processo de gestão, contempla avaliação, treinamento, adequação e controle. Essas são as 4 etapas que você precisa dentro da sua empresa. É indispensável essas etapas em todas as empresas, de qualquer tamanho que seja. Seja uma pequena, uma micro, uma grande, uma mega, todas as empresas precisam disso. Para quê? Para conseguir alcançar o resultado que poderia. Dentro de um processo de avaliação, até hoje, eu já identifiquei, né, numa média, que as empresas não alcançam nem 40% do seu potencial. Isso é fato. Ou seja, 60% desse potencial é desperdiçado. Você desperdiça com o mesmo recurso que você investe, com o mesmo recurso que você implementa, você perde esses 60% na sua empresa. Perde, conforme eu falei no início do vídeo, a oportunidade de atrair, conquistar e reter cliente.
Então o que acontece com isso? Vai colocar o que em prática? Nada. Não coloque nada em prática. Tenha primeiro um planejamento, uma avaliação, porque você tem que fazer as coisas em cima de fatos e não de achismo ou de, eu tenho know-how, eu conheço, eu estou aqui há 20 anos, eu faço esse negócio há 40 anos, eu sei tudo. Ninguém sabe nada. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Todo dia muda, cada dia um dia diferente do outro. Eu digo isso para você de cadeira. Basta você trabalhar com pesquisa que você vai ver isso. Às vezes tem coisas que você acha que sabe, e quando você faz uma pesquisa, você fala, caramba, me surpreendi, não tinha nem noção de que poderia ser dessa forma. Então escuta o que eu estou te falando. Você quer aproveitar o potencial da sua empresa, você vê o potencial da sua empresa, e você está vendo que a sua empresa não está vendendo. Por exemplo, você tem uma franquia, você não vende, eu identifiquei isso ontem. Uma loja, uma dessas lojas, é uma franquia que não vende, não consegue vender. Por que não consegue vender? Porque não tem um processo estabelecido. A loja está vazia, não tem cliente. Ou seja, você tem 2 colaboradores ali, arrumando, passando o espanador em cima dos produtos, e não tem nenhum cliente dentro da loja. Ou seja, em 15 minutos que eu circulei, nenhum cliente entrou. Ou seja, a loja fica vazia. Então, loja vazia é prejuízo. É igual um avião que decola vazio. Aquele prejuízo que você tomou ali, você nunca mais recupera. Aquele momento que a sua loja ficou vazia, que poderia ter cliente ali, ou que o seu colaborador poderia estar atuando em cima do cliente de uma forma ativa, nunca mais volta. É um tempo perdido, é um dinheiro perdido. E você sabe disso, porque a fatura no final do mês chega. Independente se você vende ou não, a fatura vai chegar. Ok? Eu quero finalizar esse vídeo trazendo para você a solução. A solução é processo de gestão. Não adianta tentar colocar ações isoladas em práticas sem um processo adequado de gestão. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não cobro a mentoria e a avaliação preliminar. Eu vou à sua empresa, eu vou fazer essa avaliação na sua empresa, eu tenho um formulário de briefing, você vai me preencher esse formulário de briefing, eu vou estudar esse cenário seu e vou te falar, eu consigo fazer a sua empresa crescer tantos %, e eu garanto isso em contrato. Conta comigo, não deixe de aproveitar essa oportunidade, porque eu estou aqui na região, dentro do Rio de Janeiro principalmente, eu consigo fazer essa avaliação e essa mentoria presencial, ok? Um forte abraço.